Glória a Deus, graça sobre graça. Glória a Deus, é isso aí. Graça sobre graça. No nome de Jesus Cristo. Bendito é o Senhor. Aleluia. Queria saber se o fundo aí tá ótimo ou está alto. Glória a Deus. É isso aí. Quero ministrar uma palavra que se encontra aqui em Marcos capítulo 11. Marcos 11. O poder da palavra de Deus. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 1. É onde eu quero estar ministrando a palavra de Deus esta manhã. Para a minha vida, para a sua vida. Para o meu e para o seu coração. Tenho certeza que Deus quer falar ao meu e ao seu coração nesta manhã linda. Deus abençoe a todos que estão conosco aí. Queria que você compartilhasse essa live. Bom, compartilhe a live em nome de Jesus. Bendito é o Senhor. Graças a Deus. Compartilhe para que possamos alcançar um número maior de pessoas. Aleluia. Marcos capítulo 11 é onde vamos estar ministrando a palavra de Deus. Bendito é o Senhor. É isso. Diz a palavra: quando estavam se aproximando de Jerusalém, chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Enviou então Jesus 2 dos seus discípulos e lhe recomendou: ide ao povoado que está logo adiante de vós, e assim que entrardes achareis um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei-o aqui. Então a gente vê essa palavra aí. Qual era o objetivo de Jesus? O objetivo da sua caminhada? Jerusalém. O objetivo era cumprir a vontade do Pai, que estava escrito a seu respeito. E tudo aquilo que estava escrito a respeito dele se cumpriu. Até as coisas positivas e as negativas se cumprem. Nós precisamos entender as etapas da nossa caminhada. Precisamos entender que às vezes em nossa caminhada existem circunstâncias desconfortáveis e aparentemente inadequada para nós, mas que faz parte do nosso propósito, faz parte do propósito de Deus em nossas vidas. É isso. Eu lembro uma vez que ele disse: lembra quando eu enviei vocês sem bolsa, sem cinto, sem ouro, sem túnica extra, sem dinheiro? E eles disseram sim. E ele disse: porventura faltou alguma coisa a vocês? E eles disseram: nada. Aí ele disse: todavia agora eu digo a vocês, vendei a vossa túnica e comprai uma espada. Porque em verdade vos digo que tem que se cumprir assim como está escrito a respeito do Filho do Homem. E o Pedro se levantou de lá e disse: Senhor, aqui tem uma espada. E ele disse: isso é o suficiente. Aonde é que está aqui a revelação? Quando ele disse: em verdade vos digo que o Filho do Homem tem que ir como está escrito a respeito dele.
estava escrito que ele seria contado como os fora da lei, com os transgressores. Estava escrito, e ele foi contado com os transgressores. Quer dizer, ele foi indiciado, ele foi acusado como um transgressor, um fora da lei. E se estava escrito, se o Pai determinou aquele propósito para ele, então tinha que se cumprir, era isso que ele sabia. Você acha que era confortável para ele ser contado como transgressor? Ser preso como bandido? Essa é a verdade. Porque transgressor é bandido. E ele disse, tem que se cumprir o que está escrito a meu respeito. Então ele estava vivendo o objetivo de quem? Próprio de homem ou objetivo de Deus? De Deus. Mas você vê que na caminhada, né, existia circunstâncias que ele tinha que viver. É isso. Então aqui também ele estava cumprindo o objetivo. O que eu quero dizer para você? Que às vezes nem sempre está em nossas mãos, nem sempre está perto, nem sempre está junto de nós o que necessitamos para cumprir o propósito de Deus. Às vezes nós temos que tomar emprestado. Exatamente. Mas o camarada, pastor, mas a Bíblia diz que o servo de Deus não toma emprestado. Então você já é transgressor, porque você nunca tomou emprestado nada de ninguém, não? Eu já. E se eu precisar, eu empresto de novo. A palavra está falando lá em Deuteronômio, se cumprir a lei, se o homem for perfeito, então ele nunca tomaria emprestado de ninguém. Mas você vê o próprio Jesus, ele tomou emprestado. Ele não tinha como propriedade, como posse, o jumentinho. Ele não tinha. Mas em Betfagé, ali em Betânia, estava uma aldeiazinha ali, estava o que ele precisava. Às vezes o que necessitamos nem sempre está nos lugares luxuosos, nem sempre estão com as pessoas abastadas. Às vezes o que precisamos para cumprir o propósito de Deus está com pessoas simples, pessoas de aldeias. Você está entendendo? Nem sempre está no centro da cidade, às vezes está na periferia. É isso que eu vejo aqui, que Jesus, Deus, ele sempre escolhe os simples para encarregar do cumprimento do seu propósito. Era propósito de Deus aquilo que Jesus estava vivendo, mas ele capacitou pessoas simples para ajudar Jesus a concluir aquela missão. Hoje não é diferente, não. Às vezes você diz, Senhor, eu não posso fazer nada. Pode. Como eu queria pregar a tua palavra, mas eu não posso. Quando você incentiva a obra, quando você oferta, dizima, quando você nos capacita, você está fazendo conosco. Você está fazendo diretamente. Você está entendendo? Às vezes você que não percebe isso. É você que não percebe. Então ele enviou, perto do Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 de seus discípulos e lhe recomendou: ide ao povoado que está logo adiante de vós. Frequentemente o que precisamos está diante de nós, e se está diante de nós, nós temos que ir a Ele. Você está entendendo? O que Jesus precisava estava o quê? Adiante deles.
A conclusão da nossa missão está sempre à nossa frente, meu filho. O servo de Deus tem sempre que andar para frente, nunca para trás. Tem sempre que olhar para frente, nunca para trás. Pessoas que olham para trás, Jesus mesmo disse, não é apto para o reino dos céus. Não é apto. Pessoas que ficam olhando para a sua vida, pessoas que olham para trás, não é pessoas que querem voltar aquilo que já tinham somente, não. Não é querem reintegrar aquilo que já deixaram também, somente, não. Pessoas que olham para trás são pessoas que duvidam. São pessoas que caem da fé que um dia já tinham alcançado, que caem daquela alegria que um dia já tinham alcançado em Deus. Talvez você esteja vivendo isso. Outrora, um ano atrás, uns meses atrás, você era uma pessoa diferente. Você era uma pessoa alegre, você era uma pessoa feliz, você era uma pessoa determinada, convicta. Sabe por quê? Porque você estava se alimentando da palavra, porque você estava cultuando, buscando a Deus. Você entende isso? Mas hoje você é uma pessoa que olha para trás, uma pessoa que não crê mais na palavra de Deus, uma pessoa que não crê mais no poder de Deus, uma pessoa que não tem mais alegria, não tem mais ânimo para com Deus. Você está entendendo? Aí não é pastor que tem que resolver, não adianta botar a culpa no pastor, não. Aí a Bíblia diz, lembra-te de onde tens caído. É isso que a palavra diz, que você tem que trazer a lembrança, aonde foi que você começou a se afastar, aonde foi que você começou a negligenciar, o que você trocou pelo relacionamento e fez você voltar atrás. E volto a ressaltar, voltar atrás é duvidar, voltar atrás é desanimar, é perder a alegria que Deus tinha dado ao seu coração. Então Jesus disse, ide ao povoado que está logo adiante de vós. O que é isso? Lá estava o cumprimento da missão deles. Lá estava o sucesso do que Jesus estava pedindo para eles. Adiante. Está sempre adiante. O teu sucesso está sempre na tua frente, nunca atrás. Você está entendendo? Se teu sucesso estivesse atrás, você já estaria com ele, porque você já passou por lá. Meu querido, qualquer decisão que faz você retroceder, não é decisão de sucesso. Você está entendendo? Qualquer decisão por sucesso que faz você voltar por onde já passou, não é de sucesso. Não é. Porque se fosse, você já estaria com o teu sucesso, porque você já passou por lá. Mas Jesus disse o quê? Ide adiante de vós, está sempre na minha frente, e assim que entrardes, achareis o quê? Um jumentinho amarrado. Presta atenção. Para mim ter sucesso, eu preciso andar na palavra de Deus. Jesus sabia, Jesus estava dando as coordenadas do sucesso. Jesus sempre nos dá a instrução para termos sucesso. O fracasso, ele vem, na verdade o fracasso é uma decisão, é você que decide ser fracassado ou não. O fracasso ele não vem, é você que aceita ele. O fracasso é isso. É você que estabelece ele na sua vida, quando você para de lutar, quando você para de buscar. Mas Jesus disse o quê? E assim que entrardes, achareis um jumentinho amarrado. Jesus sabe o que eu vou encontrar no caminho. Uma vez que eu estou andando na palavra de Cristo, eu terei sucesso. Eu serei consciente dos acontecimentos na minha vida, porque Ele me alerta sobre isso. Você está entendendo? O que foi que Ele disse?
assim que entrardes, achareis um jumentinho amarrado. Detalhe do meu objetivo. Meu querido, não se afaste de Cristo. Só Ele tem o detalhe, os detalhes do seu objetivo. E para nós termos sucesso, conquistarmos, vencermos, precisamos saber desses detalhes. É o detalhe que faz toda a diferença. Você está entendendo? São os detalhes. Onde é que nós perdemos quando não enxergamos os detalhes daquilo que fazemos? Se torna uma coisa feita de maneira errada. E Jesus disse, e assim que entrardes, achareis um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém ainda montou. Olha, especificações que ninguém poderia dar. Jesus sabe o que eu vou enfrentar, o que está na minha frente, que eu nunca poderei saber se não for por Ele. Jesus conhece o meu e o teu caminho. Vale a pena confiar em Cristo, vale a pena confiar em Deus, porque Ele sabe o que está à minha frente, e uma vez que eu estou servindo, buscando a Ele, eu tenho a garantia de que eu terei sucesso, porque é Ele que vai à minha frente. A palavra diz que é Ele que vai à nossa frente e à nossa retaguarda. Abandonar Jesus é você decidir tirar Ele da sua frente, e você vai viver todos os perigos, você vai viver todas as armadilhas, porque se Ele não vai à sua frente, então é você que escolhe o caminho que deve seguir. Quando eu dependo dele, não, Ele me direciona, Ele diz, vai por aqui, sai daí, eu não quero mais você aí, porque Ele sabe que o diabo está preparando um mal para a minha vida naquela direção, e é Ele que nos conduz, nos livrando e nos protegendo, nos guardando, para que possamos cumprir os nossos objetivos. Então Ele disse, olha o sucesso. Isso aqui é receita para o sucesso. Viver na palavra de Cristo é a receita para o sucesso. É isso. As pessoas fracassam porque saem da palavra. As pessoas perdem porque perdem o foco da palavra. Tiram o foco de Jesus Cristo. Se Cristo for o teu foco, você vai vencer. Você vai vencer. É por isso que a palavra diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé. A palavra não ensina você a olhar para ninguém, a palavra só ensina você a olhar para Jesus. As pessoas não são curadas, por quê? Porque elas olham para os sintomas, elas olham para a enfermidade, elas olham para a sugestão desse ou daquele, elas olham para o exame. Elas deveriam olhar para Jesus. Elas deveriam olhar para Jesus, porque se elas estivessem olhando para Jesus, elas sarariam, elas conquistariam, o mal cairia. Olhar para Jesus, meu querido, na prática significa você crer, se mover no que Ele fala, independente do que o médico falou, independente do que o homem falou, independente daquilo que é racional, que é aceitável para a nossa mente, mas não para o nosso espírito. Você entende isso? Então não perca o foco. Olhe para o autor e consumador. E Jesus disse, sobre o qual ninguém ainda montou. Isso era detalhes da missão.
Vocês vão achar um jumentinho sobre o qual ninguém montou. Soltai-o e trazei-o aqui. Presta atenção. Desafiador isso. Versículo 3. Se alguém vos inquirir, por que fazer isso? Replicai: o Senhor precisa dele, sem demora enviará de volta para aqui. Olha aí. Isso parece convincente? Jesus estava mandando eles ir a um povoado, a uma aldeia, que ficava a alguns quilômetros de distância de onde eles estavam. E Jesus disse: vai lá e pega. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus já tinha conquistado aquele coração. Porque Jesus já tinha falado aquele coração para fazer. Você está entendendo isso? Só que o homem não vê o coração. E Jesus disse: vai lá e desamarra. Humanamente falando, isso aqui era um roubo. Era. Humanamente falando, tirando a vida espiritual, a fé, isso aqui era mandar ele roubar. Presta atenção, meu amigo. Presta atenção. E ele disse: se alguém vos inquirir, por que fazeis isso? Jesus sabe que dentro do que ele nos manda fazer tem oposição. Ele sabe. Não pense que você não vai ter oposição só porque você está fazendo a vontade de Deus. Tem gente que diz: não, quando é de Deus não tem oposição, quando é de Deus não, tudo dá certo, não dá nada errado. Oh meu Deus, aonde que é esse paraíso? Aonde é que é esse paraíso aí? Porque nós estamos aqui no mundo, território inimigo. Missão de Deus tem oposição. E Jesus disse: vai vir alguém e vai fazer oposição a vocês. Mas Jesus não nos deixa só. Jesus nos capacita e nos capacitou para vencer toda a oposição que se levantar contra nossas vidas. Todas. Ele mandou. Meu amigo, aprenda uma coisa: se Jesus está mandando, vá. Não importa a dificuldade, não importa a oposição, não importa o quanto pareça loucura, vá lá e faça. Siga a instrução dele. Siga. Foi isso que eu aprendi para começar a ver Deus. Eu tive que aprender a duvidar das minhas dúvidas. Eu tive que aprender a rejeitar os meus pensamentos. Você nunca verá o poder de Deus, você nunca verá a manifestação de Deus na sua vida considerando os seus próprios pensamentos. Eles fazem oposição à vontade de Deus. Aprenda isso. Você está entendendo? É por isso que a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo: temos a mente de Cristo. Ou você anda com a mente de Cristo, ou então você nunca verá Deus na sua vida, em suas circunstâncias. A sua mente não pode produzir Deus. Ignorar ela e viver pelo Espírito, aí sim manifesta o Senhor. Então Jesus disse: se alguém vos inquirir, por que fazer isso? Replicai: o Senhor precisa dele, sem demora o enviará de volta para aqui. Olha aí. O enviará de volta para aqui. Isso parece convencer alguém? Isso parece um bom argumento para quem está ali, tipo, furtando um jumentinho? Porque ele disse: vocês vão encontrar um jumentinho amarrado à cerca. E quando vocês estiverem desamarrando, alguém vai fazer oposição. Imagine aí os 2 discípulos. Meu Deus, o que é que esse homem nos coloca em cada situação?
vão nos matar, vão nos prender. E olha o que é que ele manda dizer: o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele, sem demora enviará para aqui. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, o seu problema é tão difícil, é tão cabeludo, é tão horrendo, mas aí existe sempre uma palavra de Deus para solucionar o nosso problema. Às vezes você vai olhar para a palavra de Deus e vai dizer: eu não acredito que isso aqui é a... As pessoas vêm às vezes com a gente e falam o problema, e elas querem ouvir, sabe, algo que elas nunca ouviram antes. Aí a gente abre Isaías 53:5, ao invés de estar enfermo. Olha, ele diz que levou essa enfermidade. Não é isso que elas queriam ouvir. Você está entendendo? Não é isso. Olha, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não era isso que ela queria, somente uma imposição de mão. Ela queria algo difícil, algo grandioso, algo que mostrasse uma demasiada atenção ao problema dela. Não importa se a palavra é simples, pareça insignificante, se a instrução é a mais simples possível, nós temos que agir em cima da instrução que Jesus deu, em cima da palavra de Deus, e vamos ver o mal cair. Vamos ver o mal cair. Você está entendendo isso? Se ele diz que 2 concordando resolve, acredite nisso. Acredite na concordância, mantenha-se concordando. Se eu concordo com alguém e digo na palavra: aqui está, Senhor, tu dizes que 2 na terra concordando vai acontecer, mas daqui a pouco a pessoa está dizendo: ah, pastor, não aconteceu não. Essa pessoa ainda está em concordância? Não, essa pessoa caiu da concordância. Ela anulou o milagre na vida dela. Pode vir comigo pedir oração de novo para ver se eu oro. Pode vir comigo para ver se eu oro. Eu não oro não, porque eu mantenho a minha concordância. São as pessoas que quebram a concordância, eu não. Você está entendendo? Eu e a pastora Raquel aprendemos, isso é a receita do nosso sucesso: concordar e nunca quebrar a concordância. Você está entendendo? Forçar o céu a nos abençoar. Você entende isso? O céu vai liberar quando você concordar. Quando você não tem ninguém para concordar, você tem Deus para concordar, fazer o que Ele manda, fazer o que Ele fala. Eles tinham que concordar com Jesus, eles tinham que fazer exatamente o que Jesus estava mandando fazer. Isso é concordância. Isso é concordância. Você entende? A palavra de Deus diz: pode 2 andar juntos, se um não estiver de acordo? Não pode. Deus não pode andar com você se você não concorda com Ele. Não é você que dita as regras, não é você que dita a direção, é Deus. Se você aceita a sugestão dEle, você vai ver a resposta na sua vida. Olha aí. O Senhor precisa dele, sem demora o enviará de volta. Presta atenção, isso não parecia convincente. Tem gente que duvida da palavra de Deus. Até os melhores de nós duvidaram. Você lembra do Moisés? Deus disse para Moisés: Moisés,
Manda o povo consagrar que amanhã eles vão comer carne. Aí o Moisés, que foi? Moisés, ele não duvidou da capacidade de Deus, assim, em tese. Não. O Moisés ficou com medo de... Era uma dúvida verdadeira, assim. O Moisés ficou com medo de dar aquela notícia. Ele sabia que Deus podia produzir carne, mas não num tempo tão curto. Já era tarde. Moisés foi buscar o Senhor, foi orar ao Senhor. E o Senhor disse: Moisés, manda o povo consagrar que amanhã eles comerão carne. Só que o Moisés, espera aí, amanhã? Será que vai acontecer mesmo amanhã? Ele achava que Deus precisava de muito tempo. Tem gente que pensa que Deus precisa de muito tempo para fazer a mudança. Tem gente que pensa que Deus precisa de 1 mês para mudar a vida dele. Tem gente que dá falta 3 dias para ele honrar os compromissos, ele está desesperado, porque ele acha que não tem mais tempo, que Deus não vai mais fazer. Pois pode faltar 1 hora. Eu digo, Deus vai fazer o extraordinário ainda, porque Ele tem poder para fazer. Eu posso, nesses 10 minutos que falta, receber uma ligação de que a bênção está chegando. Simplesmente meu telefone só tem que tocar. Eu falo isso para mim mesmo. Eu adoro a Deus dizendo: oh meu Deus, obrigado. Simplesmente meu telefone só tem que tocar hoje, e hoje eu ainda honrarei esse compromisso. Simplesmente. Alguém vai ligar, vai dizer: passe aqui, pastor, e eu vou passar, vou pegar o que precisa e vou honrar o teu compromisso. Pronto. Tem gente que está orando para terminar o ano, porque foi um ano de derrota. Ainda faltam 2 meses ainda para terminar o ano, já está dizendo: eu estou louco que esse ano termine, porque foi só derrota. Ele já incluiu os 2 meses que faltam, os 50 dias já incluiu aí, como derrotados também, coitado. Pois eu já olho ao contrário. Esses 50 e tal dias que faltam ainda, será extraordinário na minha vida. Serão extraordinário ainda esse ano. Eu receberei do meu Deus algo extraordinário na minha vida. Pode acreditar. Pode acreditar. Você está entendendo isso? É isso. Ele disse: ó, deixa eu correr aqui que o tempo já está passando. Então Moisés disse: Senhor, o povo cuja no meio estou conta 2 milhões de pessoas, e tu simplesmente me diz: comerão carne amanhã? Ele achou extraordinário demais acontecer aquilo. Talvez esses discípulos acharam extraordinário demais aquela instrução, convenceu o homem, o dono do burril. Porque o Senhor disse para eles: ó, se alguém vos inquirir por que fazer isso, Jesus disse: replicai, o Senhor precisa dele, e sem demora o enviará de volta para aqui. Rapaz, e aí? Mas olha aí, versículo 4, eles eram homens de fé. Eles partiram e logo encontraram o jumentinho na rua. Preste atenção, a palavra de Jesus não falha. Se Ele diz que você vai achar, você vai achar. Se Ele diz que você recebe, você vai receber. Se Ele diz que você está curado, você está curado. Se Ele diz que vai te livrar, Ele vai te livrar. Da maneira dele, não espere da sua maneira, da maneira que você imaginou, idealizou.
Não, é da maneira dele. Se ele diz que é comigo, ele é comigo. Se eu vou vencer, eu vou vencer. Eu só tenho que continuar lutando, perseverando, enfrentando as oposições que vêm, na certeza que ele me disse, tu vai vencer. Eles logo partiram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado a um portão, e o desprenderam. Presta atenção. A palavra do Senhor se cumpriu ou não se cumpriu? Mas ainda faltava mais. E alguns dos que ali estavam censuraram-lhes: que fazeis soltando o jumentinho? Se cumpriu ou não se cumpriu? O que Jesus fala, pode escrever. Se ele falou que vai ser assim, assim será. Se ele diz, eu vos tenho dado poder, pode festejar. Se ele diz, eu tenho vos dado autoridade, pode agir. Se ele diz, estás sarado, pode comemorar. Se ele diz que nunca te abandonou, então não se amedronte, ele está com você. Eles todavia justificaram-se conforme Jesus o orientaram. Sabe o que acontece? O que acontece é que quando vem a oposição diante de um enfermo, diante do teu problema, você usa os seus argumentos tentando convencer a pessoa, quando deveria usar a palavra de Deus. É isso. Frequentemente, quando a oposição vem, os incrédulos, os maldosos, o homem inventa desculpa. Ao invés de falar o que o Senhor mandou falar, inventa desculpa. Porque acredita mais nos seus argumentos, mais nas suas invenções, do que no que Jesus mandou dizer. Pois eu falo o que Jesus mandou falar. Se ele diz que está sarado, então pronto. Quer prender, pode prender. Eu vou continuar dizendo que está sarado. É isso. Eles todavia justificaram-se conforme Jesus o orientara, diante do que lhe permitiram seguir. Às vezes você acha que a palavra de Deus é fraca. A palavra de Deus não é fraca, não. Pode parecer simples, mas fraca não é, não. Ela é poderosa. A pregação desse pastor aí é fraca. Já falaram para mim isso aí. Ele não prega como o meu pastor, não. Ele prega para novos convertidos. Ele prega coisas que a gente já sabe. O poder de Deus manifesta. O depressivo é liberto, o enfermo é curado. E a palavra de sabedoria do pastor lá? Porque vem gente de todos os ministérios na minha igreja receber. É porque eu acredito como Jesus diz. Eu não fico inventando, acrescentando, não. E vai o tempo do chamado, do propósito. Vai o tempo, porque eu não tenho mais tempo mesmo. Então pronto. É Deus que vai mandar. Aleluia. Então eles se justificaram. Se justificar significa se tornar apto, ter sucesso com Deus. Isso é o justificado. Você está entendendo? Porque eles falaram o que Jesus mandou eles falar, mesmo parecendo um argumento fraco. Não era. Porque o argumento de Deus nunca é fraco, é poderoso. O ruim é as pessoas acreditarem nisso. Elas não conseguem crer.
que Jesus está falando do que ele sabe. O João disse: o enviado de Deus fala as palavras de Deus. Quem é enviado de Deus não inventa. Não inventa. Não interessa se Deus mandou pregar, prega aqui. Aqui a igreja já está cansado de ouvir, vá lá e pregue. Vá lá e pregue. Porque ele está mandando. Você está entendendo? Não ache fraca a palavra de Deus, que ela não é. É isso. Você está entendendo? O camarada diz: eu já não tenho mais nem o que pregar. Sabe por quê? Porque ele acha fraco, repetitivo. A palavra perde o valor no coração dele. Pô, no meu, não perde não. Eu tiro vários milagres da mesma palavra. Eu vou lá onde eu já extraí milagre e digo: eu já tirei milagre daqui, Senhor, e eu creio que vou tirar novamente. Todos os dias eu combato pela minha vida, pelo ministério. A mente humana diz: tu já combateu ontem, não vai funcionar hoje. Não vai, cada dia se renova, é uma oportunidade nova para me fazer de novo. Você está entendendo? Então, eles todavia justificaram-se conforme Jesus o orientara, diante de que lhe permitiram seguir, tiveram sucesso na missão. Se você fazer como Jesus manda, você vai ter sucesso. E assim trouxeram o jumentinho até onde estava Jesus, selaram-no com seus mantos, e Jesus o montou. O verdadeiro servo é aquele que acrescenta além da sua obrigação. Jesus mandou eles pegar o jumentinho, mas quando eles chegaram com o jumentinho, eles disseram: meu Senhor não vai montar sem nós selarmos. Pegaram os mantos dele e colocaram em cima do jumentinho. Agora sim, meu Senhor, pode sentar. Abriram mão dos seus mantos, acrescentaram. Servir a Deus não é dar somente as nossas obrigações, não. Servir a Deus vai além disso. Servir a Deus é nós rasgarmos o nosso coração e oferecer do que é nosso para Ele. Palavra do Senhor. Acabou o tempo. Aleluia. Acabou o tempo. Eu tenho 2 minutinhos só. E Deus está poderoso nesse lugar. Eu quero que você ligue para mim e semeie nessa obra. Aleluia. Eu quero que você ligue e plante uma semente para mim honrar os compromissos da obra do meu Deus. É isso. 992-61-62-63. Você não vai ligar agora que eu não posso te atender. Eu tenho só 1 minuto. Mas você vai ligar para mim: pastor Márcio, eu quero plantar. Você vai chamar no WhatsApp: pastor Márcio, eu quero semear. Eu quero dizimar. Na terça-feira temos aí mais de 3.000 para honrar. Aleluia. 8 da manhã vamos estar no Manoa nesse domingo. 8 da manhã. Rua Professor Manuel Belém, 914, às 8 da manhã. Vamos estar nos despedindo daquele templo. E às 18 horas estaremos na nossa sede, na Avenida Curaçao, número 23, em Nova Cidade. Avenida Curaçao 23, Nova Cidade. Estaremos ali às 18 horas do domingo. Grande reunião de Santa Ceia do Senhor. Vem conosco. Vem conosco. Tá bom? 8 da manhã, Rua Professor Manuel Belém, 914, Colônia Terra Nova. Estaremos nos despedindo ali.
E às 18 horas estaremos na nossa sede, Avenida Curaçao, número 23, no Nova Cidade, a 100 metros da rotatória do DB do Nova Cidade, bem em frente às distribuidoras. Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Tá bom? Eu estou indo embora. O tempo já estourou, 8 da manhã. E segunda-feira, se Deus permitir, estarei de volta. Vem conosco nesse domingo. Ligue para nós, Pastor Márcio, eu vou semear. 992 61 62 63. Deus abençoe você. Tchau, Manaus. Fui.